Ok, quantidade de movimento angular de um corpo rígido tridimensional. Essa é a aula 2 do módulo 8. Bom, eu vou desenhar aqui um sistema de eixos. Tá, então tá aí. Eu desenhei esse sistema aqui. Eu tenho um sistema fixo aqui de roxo. Deixa eu pegar o apontador aqui. Eu tenho esse sistema fixo aqui de roxo, com as pontinhas amarelas aqui, né? Eu tenho esse sistema que ele é rotativo, ele translada e rotaciona, ele está em movimento geral, de verde aqui, com as pontinhas brancas, né? Representado aqui com as letras vermelhas. Aqui eu tenho o meu centro de massa, exatamente aqui nesse centro aqui, desse eixo verde, desse sistema verde. Eu tenho uma partícula PI aqui, com um vetor posição RI, em relação ao centro de massa G. E essa partícula tem uma velocidade VI, que nesse caso aqui é uma velocidade instantânea, que é igual à velocidade angular, ômega, que está aqui, nessa direção e nesse sentido, vetorial RI. Lembrando o seguinte, esses vetores aqui, eles estão no espaço, né? Ok? Eles não estão no plano. Talvez possa parecer que esses vetores estão no plano, mas na verdade eles estão no espaço. Tranquilo? Bom, nós desenvolvemos em aulas anteriores a seguinte equação. Isso aqui foi desenvolvido em aulas passadas, que era o que? O meu vetor H, que é o meu momento angular, aqui HG, ele é igual ao somatório de RI vetorial VI vetor delta MI, onde delta MI é meu elemento de massa, ok? Onde I varia de 1 até N. Esse N pode ser um número muito grande, e eu tenho no limite, se eu calcular o limite, isso aqui eu tenho N igual a infinito. Tá, lembrando o seguinte, que HG é minha quantidade de movimento angular, meu vetor HG, aliás, né? Esse VI aqui, que é esse vetor, né? Esse vetor aqui, que calcula vetor ômega vetorial RI, ele pode ser colocado aqui da seguinte forma. Eu posso reescrever então essa equação da seguinte maneira. Esse vetor HG é igual ao somatório de RI, estou recopiando isso aqui, né? Vetorial, agora ômega vetorial RI, que multiplica delta MI. Ok? De novo, I varia de 1 a N. Tá aqui. Tá. Bom, o meu RI, ele é da seguinte forma. RI é XI mais YI
mais z, i. E o meu vetor ômega é ômega xi, ômega yj, ômega zk. Perfeito? Tá, eu vou calcular então somente esse produto vetorial entre parênteses e eu vou ter o seguinte: se eu tenho meu produto vetorial aqui, i, j, k, então esse produto vetorial eu vou colocar aqui os componentes dele, primeiro de ômega, agora do vetor RI, que nesse caso é XI, YI, ZI. Bom, nós não estudamos essa resolução porque subentende-se que o aluno consiga fazer isso, né? Esse produto vetorial. Eu faço sim, tem gente que faz diferente, mas dessa forma eu acredito que seja mais simples de entender. Então tem aqui XI, YI. Então o que eu fiz aqui? O produto vetorial desses dois, desse ômega vezes vetorial RI, né? Tá entre parênteses aqui, né? Produto vetorial desse termo aqui, aliás. Então eu coloco aqui meu I, JK, ômega x, y, z, xi, yi, zi, que são os termos aqui do meu vetor RI. Coloco os dois primeiros para fora, né? As duas primeiras colunas aqui para fora. E agora eu faço a multiplicação nesse sentido aqui, que vai me retornar produtos aqui, e no outro sentido contrário, deixa eu colocar aqui de amarelo, eu vou ter outro outros termos. Tá aí. Tá, então eu vou qual o resultado disso, né? O que esse produto vetorial me representa aqui numericamente? Vai me representar o seguinte. Então eu vou ter isso aqui: ômega y zi, ômega z xi j mais ômega x y i k menos ômega z y i menos ômega x zi j menos ômega y x i k. Agrupando esses termos, i com i, j com j e k com k, eu vou ter ômega y zi menos ômega z yi, tá aqui, i, ômega z xi menos ômega x zi, tá aqui, j, né? Mais ômega x yi menos ômega y xi k. Perfeito? Eu posso ainda escrever o seguinte: eu posso escrever que cada um desses termos aqui, eu posso escrever que esse termo é A, esse termo é B, esse termo é C. Só para simplificar. Por quê? Porque eu ainda preciso calcular o produto vetorial de RI com esse vetor, né? Que é o vetor resultante desse produto vetorial aqui. Então eu teria o que? Então eu vou ter isso aqui, né? Produto vetorial IJK, XI, YI, ZI, ABC. Onde ABC é esses termos aqui, ó. Esse aqui é o termo A, esse aqui é o termo B, esse aqui é o termo C. E de novo, esses termos aqui, XI, Y e ZI, são os termos do RI. Então, isso aqui é igual
é igual a RI vetorial ômega I ômega vetor ômega vetorial RI. Correto? É esse termo aqui, termo triplo, né? Perfeito, então vamos desenvolver isso aqui. O que a gente encontra? Então, esse produto vai me retornar o seguinte: YIC menos ZIB I mais ZIA menos XICJ mais XIB menos YIAK. É o produto vetorial, esse produto vetorial aqui, né? Tranquilo, então se eu desenvolver, então eu tenho o resultado disso aqui tudo, ok? E lembrando que o resultado disso aqui, desse produto vetorial aqui, que é um produto vetorial triplo, ele ainda multiplica o delta MI, né? Que é ali o elemento de massa dessa partícula aqui. Então o que eu vou fazer? Então, se eu multiplicar YI com C, lembrando que C é esse termo aqui, ok? Menos EIB, B é esse termo, e A é esse termo aqui. Eu vou jogar esses termos aqui e desenvolver essa equação, lembrando que eu tenho que multiplicar por ΔMI, né? Então, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o seguinte. Então, só para HX eu encontrei o seguinte, que é HX é igual a ômega x, somatório de YI quadrado, ZI quadrado, delta MI, com I variando de 1 a N. Lembrando que é o seguinte, que eu já estou desenvolvendo isso aqui tudo, né? Eu estou multiplicando e aplicando o somatório, né? Menos ômega y, somatório de xi, yi, delta mi, menos ômega z, somatório de zi, xi, delta mi, de novo, i variando de 1 a n. Perfeito? Agora, se eu aplicar no limite, com ele vai indo para o infinito, eu vou ter o seguinte, que hx é meu ômega x, é igual a ômega x integral agora, de y quadrado z quadrado dm, menos ômega y integral de xy, dm, menos ômega z integral de z, x, dm. Isso aqui é somente para hx, né? Bom, se eu tenho aqui um H, obviamente eu vou ter HX, HY e HZ. Eu só fiz com HX, que são todos os termos que contêm I, fazendo o desenvolvimento desse negócio aqui, né? Que é isso aqui. Então, todos os termos que contêm I vai ser o meu HX, que vai ser isso aqui, vai me retornar isso aqui. Logo, o meu HY vai ser, de maneira semelhante, né? Vai ser igual a... Bom, é igual a isso aqui. Então, HY é menos ômega x, integral de xy dm, mais ômega y, integral de z quadrado, mais x quadrado dm, menos ômega z, integral de y z dm. E aqui também tem o meu hz que eu também já desenvolvi. Bom, esses termos aqui, essas equações que foram desenvolvidas a partir dessa equação aqui e baseado nessa somatória aqui, elas contêm alguns termos semelhantes aos termos que nós já desenvolvemos, que é o que? Esses termos aqui, h, x, que é y quadrado z quadrado dm, xy dm, zx dm. Isso aqui, ó, z quadrado y
quadrado dm, isso é igual a igx. Isso aqui é igual ao meu igx, ou momento de inércia x em relação a g, que é o meu centro de massa. Então eu posso copiar isso, posso simplificar, na verdade, fazendo o seguinte, que o meu igx é igual a integral de y quadrado mais z quadrado dm, ok? E de maneira semelhante, meu igy é igual a integral agora x quadrado mais z quadrado dm, e meu igz é integral de x quadrado mais y quadrado. Bom, se eu vier aqui no plano, desculpa, no espaço aqui, o que eu vou ter quando eu fizer y quadrado mais z quadrado? Isso aqui é x quadrado, né? Então, meu igx, perfeito? Assim, né? Meu x quadrado aqui a sombra, né, desse vetor ri. Porque, o que acontece? Vamos aqui pegar, deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu tenho aqui um sistema tridimensional, e aqui é o x, y, z. Eu tenho aqui uma partícula, e essa partícula está no espaço, obviamente, né? A gente está estudando o sistema no espaço, e eu tenho aqui aqui eu tenho meu z, aqui eu tenho meu x, e aqui, ó, eu tenho o meu y, perfeito? Beleza. Aqui faz 90 graus, né? Aqui também, e aqui também. Aí eu quero entender o que significa y quadrado mais z quadrado. Y tá aqui, z tá aqui. Aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, onde esse ângulo é 90 graus, que é o ângulo que essa linha y faz com z, perfeito? Então isso aqui é minha hipotenusa. Se eu tenho y aqui e z aqui, aqui então é y quadrado mais z quadrado. É minha hipotenusa, certo? Então essa partícula aqui, com esse termo aqui, ela vai girar em torno do eixo x. É como se estivesse girando em torno do eixo x, né? Ou como se fosse o braço, né? Em relação ao eixo x, porque aqui faz 90 graus. Porque aqui tem um plano, e esse plano aqui está cortando o eixo x em 90 graus. Correto? Então, por isso que isso aqui representaria o meu igx. Perfeito? E aqui, da mesma forma, né? Meu igi, que é x quadrado z quadrado, e meu igz, que é x quadrado mais y quadrado. dm. Tranquilo? Tá. Então, eu mapeei esses termos aqui. Y quadrado, z quadrado, z quadrado, x quadrado, x quadrado, y quadrado. Eu mapeei todos esses termos aqui, que é, respectivamente, igx, igi, igz. Agora, eu preciso mapear o que significa esses termos aqui, ó, que é chamado de produto de inércia.
meu produto de inércia. Meus produtos, né? Não é só um. Então eu posso reescrever isso aí da seguinte forma. Então eu tenho o meu IGXY, que é a integral de XYDM, que é esse termo aqui, né? XY. IGYZ é a integral de YZDM. E meu IGZX é a integral de ZXDM. Isso é chamado de produto de inércia. Então eu posso, ao invés de copiar todos esses termos aqui, eu posso copiar o seguinte, de verde aqui, ó. Posso copiar aqui HX é IGX ômega X menos IG XY ômega Y menos IG XZ ômega Z. HY é menos YX, desculpa, ômega X mais IG Y ômega Y menos IG Y Z ômega Z. E finalmente HZ é menos IG ZX ômega X menos IG ZY ômega Y mais IG Z ômega Z. Esses são os termos do vetor H aqui, ó. De novo em relação a G, né? Estou calculando em relação a G. Então isso aqui, todo isso aqui é o meu termo H em I. Toda essa equação é o meu termo em Y, né? E todo esse termo aqui é o meu vetor H, ou minha componente do meu vetor H no eixo Z. Perfeito? Bom, além disso, eu poderia simplificar ainda mais essas equações aqui se eu escolhesse um sistema de eixos, que nesse caso aqui seria esse sistema verde aqui, né, com essas letras aqui de vermelho. Se eu escolhesse esse sistema de eixos de maneira tal que todos os produtos de inércia, então todos esses termos aqui de produtos fosse zero, eu teria então escolhido um sistema que tem o nome de eixos principais de inércia. Então, um sistema onde esses produtos são nulos, você tem um sistema de eixos principais de inércia, ok? Então, se esses termos fossem nulos, ou se eu escolhesse os eixos principais de inércia, que no caso aqui seria o meu GX1YZ1 e não mais o meu GXYZ, se eu escolhesse outro sistema, eu poderia ainda simplificar essas equações de maneira que eu
pudesse obter hx agora 1 ig x1 ômega x1, ia ficar só isso, né, o hg. Lembrando que esses produtos de Ness são nulos, né, ia ficar só isso aqui. Por que eu estou colocando no subíndice 1? Porque agora eu não tenho mais o meu gx yz. Agora eu tenho o meu g. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então eu tenho agora meu g. Desculpa. O meu g agora x1 y1 z1. Por que eu coloquei o subíndice 1? Porque não é mais esse sistema aqui, né? Eu estou escolhendo um sistema que me forneça produtos de inércia nulos. E que sistema é esse? São os eixos principais de inércia. Ok? Por isso que eu estou colocando esse subíndice 1 aí, para diferenciar. Tá, retornando aqui, eu teria então o meu hx1 e não hx, né? E eu teria também o meu opa, errei aqui, o meu hy1, que seria igual a ig y1 ômega y1, o meu hz1, que ia me fornecer somente esse termo aqui, o último, né, que é o igz1 ômega z1. Perfeito? Então eu teria essa simplificação aqui. Tá, então o que a gente tem? A gente tem um vetor hg, né, aplicado aqui em g, que está representado aqui por esse vetor aqui, branco. Eu tenho aqui um vetor posição de g. Eu estou refazendo isso aqui, né? Estou colocando aqui um vetor e estou representando aqui o meu hg que eu encontrei aqui. E além disso eu tenho um L aqui, que é calculado em mvg, a quantidade de movimento linear. E, bom, o que eu fiz foi calcular o meu vetor hg em relação a g. Mas se eu quisesse calcular em relação a O, então eu teria aqui HO, correto? Ele seria a quantidade de movimento angular, por definição, é esse vetor aqui, vetorial RG. Então eu teria vetor RG vetorial MVG mais o meu próprio HG, né? Então eu teria o meu vetor H em relação a O, que é o sistema fixo, né? Perfeito? Bom, guarde essas equações e na próxima aula a gente continua.